Boa tarde, pessoal, aqui do Atá Futebol e Resenha. Hoje é o nosso dia assim, nosso dia é um pouco mais triste. Um pouco não, bastante triste, né? Um dia difícil, foi uma noite difícil. Tá sendo dolorosa ainda digerir a nossa derrota, principalmente da forma que foi. Não pelo que o Inter jogou, mas sim pela forma que foi. A derrota foi triste, foi uma derrota que nos deixou bastante machucado daquilo que aconteceu dentro de campo ontem, ok? Então assim, vim aqui comentar hoje, depois de passado tudo aquilo, depois de se acalmar um pouco, pensar um pouco, refletir nas coisas, vamos ver o que o Inter tira de positivo disso. Quase nada, né? Podemos dizer que quase nada. O Inter simplesmente fez uma belíssima partida, Kudê foi bem, o time inteiro foi muito bem dentro da proposta que o Inter precisava fazer. Acabou não tendo, eu vou dizer, um pouco de falta de sorte. Não vou falar em azar, vou falar um pouco de falta de sorte nas finalizações, principalmente com o nosso goleador, o Ener Valencia. Principalmente eu nem vou falar aquela de cabeça. De cabeça ele cabeceou certo, reto pro gol, firme, olhando, testou, forte e passou isso aqui do poste. Cara, foi falta de sorte tremenda. Numa outra que ele desviou do goleiro, eu acho que ele escolheu a posição errada de bater, bateu pro lado esquerdo da goleira, passou longe, 2 metros do Fábio e da goleira. Ele podia ter batido pela direita ou ter dado um totalzinho por cima do Fábio. Mas não foi o que aconteceu. Não queria que... A noite do futebol ontem não queria que fosse o Inter, queria que fosse o Fluminense. É só isso que eu tenho para resumir da partida. Mas enfim, vamos falar o que aconteceu dentro de campo entre Internacional e Fluminense. Apesar do Inter ter jogado bem. A imprensa nacional, principalmente a carioca e até a gaúcha, bateu em cima do Diniz a semana inteira por eles ter jogado no Maracanã num 4-2-4. Tirado Alexander do time, né? Um volante, e ter colocado sim o Ganso de volante e lá na frente o John Kennedy. E ontem ele provou que estava certo, né? Ontem ele provou. Ele jogou no 4-2-4 e foi batido muito durante a semana. Ele foi massacrado. E ele veio aqui pro Beira-Rio ontem jogando no 4-3-3. Retirando do time não o Ganso e sim o John Kennedy lá na frente. Tirando os 4 atacantes, jogando com 3. E recuando o Alexander para volante e o Ganso na meia. Espelhando o time do Inter, num 4. O Inter, apesar que eu considero mais um 4-5-1, né? Mas enfim, era esse o esquema do Fluminense. Arias, o Cano e Keno na esquerda. Foi esse time do Fluminense no primeiro tempo. E vamos lá, ele foi engolido pelo Kudê. Ele foi engolido pelo time do Inter. Eu acho que o azar um pouco do Inter, ou a falta de sorte, foi no começo já ter feito um gol e não ter agredido um pouco mais o Fluminense, não ter empurrado o Fluminense mais para trás do gol, pro seu gol. E o Fluminense conseguia sair jogando, mas não conseguia passar a primeira e a segunda linha do Inter. Não conseguiu agredir a defesa do Inter, porque estava muito organizado o ataque do Internacional e o meio-campo, as linhas estavam muito próximas. E estando muito próximas, não deixa com que o time trabalhe. O Fluminense precisa de muito trabalho, de passes curtos e pensar rápido. E isso o Fluminense não estava conseguindo porque as linhas do Inter foram diminuídas, agrupadas, e não tinha espaço para o Fluminense. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Apesar que o Inter podia ter matado o primeiro tempo com um chute do Maurício, que eu achei um pouco displicente, mas estava ótimo, 1-0. No segundo tempo, Diniz acabou invertendo seu time, indo por tudo ou nada e indo até ser, em alguns momentos, irresponsável. Ele fez o quê? Ele tirou o Felipe Melo do time, recuou o André, que é volante, para zagueiro, fora de posição, botou o Martinelli, que é meia, de volante, e trouxe, por maioria das vezes no momento do segundo tempo, o Marcelo da lateral esquerda para meia, fazendo com que o time ficasse num 4-2-4 e muitas vezes num 2-4-4. Cara, é uma irresponsabilidade que muita gente vai dizer assim, mas ele ganhou. Ele ganhou. Ener Valencia errou 3 gols feitos. Por que Ener Valencia teve as chances de marcar os gols? Porque o Fluminense deu campo pro Inter. Porque ele esvaziou o seu meio campo. E dentro desse vazio pro meio campo, com certeza a bola lançada
para a Ener Valencia, e a Ener Valencia ia ficar de mano a mano, e foi o que aconteceu. E muitas vezes nem de mano a mano, muitas vezes livre. Uma vez o Nino livrou, e outras 2 vezes ele errou. Uma de cabeça, que daí foi uma alçada para dentro da área, e as outras 2 vezes que ele chegou na frente do gol, uma ele desviou do goleiro, e outra também não conseguiu finalizar. Então, assim, o Inter teve campo, teve a bola do jogo por várias vezes, porque Fernando Diniz, concedeu isso ao Inter. E já vamos resumir. O Fernando Diniz teve 2 chances no jogo inteiro. E foi ao finalzinho do jogo, dos 38, 39, em diante, no final, os últimos 10 minutos, ele teve as 2 chances que ele matou o jogo. Falta de sorte do Inter ou azar do Inter? Não sei te dizer o que aconteceu ontem, não sei. Porque simplesmente o Fluminense fez... Porque se tivesse feito até no começo do segundo tempo o empate, até a virada, teria ainda mais 30, 35 minutos pela frente para o Inter tentar alguma coisa. Mas não. Ontem o script foi tão ruim, tão dramático com o Inter, que esperou para o Fluminense fazer no final. Não vem me dizer que o Fluminense, vamos fazer no final os 2 gols. Não. O Fluminense tentou desde o começo fazer o empate e a virada. Só que o azar foi tão grande que o Fluminense foi tão sortudo porque não tinha seu meio campo e no final virou o jogo. Cara, não venha me dizer que o Fluminense jogou melhor que o Inter, que fez aquela arapuca ali, não fez. O Diniz foi irresponsável fazendo aquilo ali. E deu certo. Deu certo porque a sorte estava do lado dele. Porque o Ener Valencia errou os gols e o Fluminense foi lá e fez 2 vezes. Outra vez, por um lado merece o Fluminense porque um centroavante que chuta 3 vezes, só 3 vezes a gol em 2 partidas e faz os 3 gols é merecido mesmo. O Fluminense, o que ele fez? Ele botou, no primeiro tempo ele jogava com Cano centralizado, Arias na direita e Keno na esquerda. O que ele fez? Ele botou 4, ele botou mais aqui na frente, mais o John Kennedy, ficando em cima dos 2 zagueiros do Inter, em cima de Vitão e Mercado. O lateral direito do Inter, lá o Hugo Malo, e o René, Arias e Keno. Eram 4 contra 4, o Inter não tinha uma sobra. E agora eu vou falar, uma sobra de zagueiro. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se Diniz inventa ontem no meio do jogo, quando ele percebeu que o Fluminense estava com esses 4 atacantes pressionando a defesa do Inter, sem criatividade, sem de meio campo. Era lançamento e na sorte, que foi o que aconteceu na sorte nos 2 gols. Se Kudê inventa de botar um terceiro zagueiro aqui no meio, para ter uma sobra, ia puxar o Fluminense mais para cima do Inter, ok? Ia puxar mais pra cima, e daqui a pouco a derrota e a vitória do Fluminense ia passar por isso. Daí que a imprensa ia dizer e torcedores iam dizer hoje? O Kudê é retranqueiro. O Kudê puxou o Fluminense para trás. Não. Mas não foi o que aconteceu. Ele tentou vencer, tanto que os gols foram nos últimos 10 minutos. Até os 80 minutos, deu tudo certo. Deu tudo certo para o Inter. Apenas Ener Valencia, eu não vou condenar ele, porque ele é um ótimo jogador, é um ótimo finalizador, e ontem à noite não era... Não vou dizer que não era dele daqui a pouco, não era nossa, né? Não era nossa. A bola não entrar, aquela de cabeça, principalmente aquela de cabeça. A outra ele tomou decisão errada, a outra ele se atrasou para chutar, o Nino foi muito bem na jogada, mas aquela de cabeça, eu lamento, eu sonhei com aquele gol de cabeça. Eu sonhei com aquele lance. Cara, foi doído, tá sendo doído. Foi um jogo onde que o Diniz, mais uma vez eu falo, ele foi irresponsável. A imprensa hoje, que bateu nele semana passada por ele jogar no 4-2-4, que bateu nele a semana inteira, hoje está dizendo que ele é gênio. Porque ontem ele mudou do 4-3-3 por 4-2-4. E muitas vezes até 2-4-4. Porque ele adiantava André, que era volante, estava jogando de zagueiro, para meia, para volante, e o Marcelo se ponhava no meio dos jogadores do Inter no meio campo, ficando apenas Nino lá atrás e o Guga. É isso que o Fluminense fez ontem. Cara, e não quer achar que isso é sorte, não é competência, é sorte, é loucura. No futebol é loucura. Ele teve sorte que o Inter não soube aproveitar as oportunidades que teve dentro da partida. Ele, principalmente Ener Valencia, né? Infelizmente, o jogador que nós contratamos para ser goleador, para fazer gols, que nos trouxe até aqui na classificação junto com o Rocher, ontem não estava na noite feliz, na noite que podia nos dar a classificação à grande final. O futebol é assim, o futebol muitas vezes é injusto. Não, o Fluminense, eu falei ontem,
concentração. E o Inter precisava de concentração. Eu acho que daqui a pouco faltou concentração em alguns momentos do time, principalmente nos 2 gols do Fluminense. Precisa estar ligado o tempo inteiro, entendeu? Não pode deixar Cano sozinho. A bola chegou no Cano, é gol. É gol. Então assim, pessoal, se inscreve no canal, dê um like pra nós. Muito triste, muito triste mesmo. Por muito poucas vezes uma derrota doeu tanto como a de ontem. Não merecida pelo Fluminense, a derrota não merecida pelo Inter. O Kudê foi bem, o time foi bem, apenas faltou fazer os gols. O Fluminense se classificou na sorte, apesar de ter muita qualidade no seu time. De ter muita qualidade mesmo. Mas, infelizmente, o futebol é assim. Dê um like pra nós aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Deus abençoe. Continue abençoando todos nós, tá? Valeu!